Bom dia, quem está entrando aí. Bom dia a todos. Bem-vindos. Então, a gente, como colocou, a gente vai conversar sobre as ocupações ecológicas e espiritualidade. Nós somos uma ecovila, a Irumã, estamos em construção, estamos em processo de construção, e as bases da ecovila é exatamente trazer consciência, assim, né? A gente tem plena consciência de que nós não somos uma bolha, de que todo trabalho tem que ser conectado com o nosso entorno e com a realidade que a gente está vivendo no momento, e a gente crescer juntos, né? Porque a gente percebe que somos unos, somos uma só humanidade, independente das diferenças, onde cada um vive ou cada um que a gente tem consciência disso. Então, como Ecovila, a gente sempre se preocupou em trabalhar com as comunidades do entorno. A gente está em Capivari, Minas Gerais, em Cerro, então sempre com projetos sociais, ambientais, e estamos agora começando a construir nossa casa-mãe, né? E a gente sempre se espelha muito nos parâmetros indígenas mesmo, né? A gente os povos originários, né? E eu vejo que esse momento que a gente está vivendo dessa quarentena está levando a muito aprofundamento interno, muito questionamento, e busca mesmo, né? As pessoas, eu estou sentindo que estão com sede de solução, né? O que eu posso fazer para mudar, né? Isso quem é sensível, né? Quem está acordado, que tem os que não estão e continuam a se aproveitar de outra forma, mas isso já é outra história, não é a nossa história. Então, vamos dar ênfase a essa história dessas pessoas que querem a mudança, né? Então, esses assentamentos, aldeias, ecovilas, vêm trazendo uma resposta a esse novo paradigma, né, de uma nova forma. E de que forma também na cidade as pessoas podem começar a fazer isso, né? Sem ter que mudar para o campo, né, porque às vezes a pessoa não pode, mas de que forma que ela pode trazer essa consciência para o seu dia a dia, né? E aí eu queria te perguntar, Ito, como que você vê esse momento que a gente está vivendo? Bom dia a todos. Eu costumo pensar que essas oportunidades de encontros, quando eles são presenciais, eles animam o nosso sentimento de constituir uma comunidade temporária de ideias. Agora nós estamos fazendo isso no virtual, mas a gente pode experimentar também esse sentimento de unidade que a Evelyn mencionou, com tudo. E esse grupo de pessoas que estão agora dedicados a essa conversa podem experimentar esse sentimento de estarmos constituindo temporariamente uma comunidade de ideias. A gente vai estar se afetando uns aos outros, trazendo nossas palavras, nossa presença, e evocando mundos, paisagens, mesmo que a gente não possa estar se deslocando para além dos lugares onde cada um está confinado. Nós estamos vivendo uma quarentena e eu acredito que as pessoas que estão vivendo essa situação estão emocionalmente alteradas. É muito improvável que alguém esteja passando por uma experiência dessa, lidando com a rotina como se fosse normal. Nós ficamos privados do contato com outras pessoas, né? Inclusive do contato físico, tem essa inibição do contato físico, lavar as mãos, manter distância, evitar aglomeração. Pode parecer redundante repetir isso, mas diante de tanta desobediência dessas recomendações, eu acho que vale a pena a gente lembrar, porque por um deslize a gente pode sair por aí achando que estamos, de novo, embalando a mesma velocidade de mundo e
e de contexto de trabalho, de convivência, né? Esse tempo é um tempo excepcional para todos nós. E mesmo quem está vivendo na floresta, pensando nos nossos parentes que estão na Amazônia, no Pará, no Mato Grosso, ou aquelas comunidades que estão em assentamentos, em quilombo, em aldeias, como essa aldeia Krenak aqui na beira do Rio Doce, todos estão vivendo, em algum sentido, uma suspensão das nossas rotinas. E isso está fazendo a gente refletir muito. Eu acredito que todo mundo, quando vai dormir, tem o seu sono invadido por imagens e por questões que não era rotina, que não era costume. Porque a gente fica desarmado e aí o nosso inconsciente vai buscar apoio também em outras paragens, né? Talvez em paragens que a gente não costuma frequentar. E alguns conflitos também ocultos, eles vêm à tona. Eu achei muito interessante quando a Evelyn falou dessa ideia das ecovilas, dos assentamentos, e pensando que esse recorte de ecovilas, assentamentos, aldeias, comunidades na floresta, ela já é uma pequena cápsula num mundo muito cheio de pressão, de competição, e a própria ideia de constituir esses espaços já é um desafio muito grande, porque o nosso entorno é mineração, estrada de ferro, fazenda, expansão. É uma expansão ilusória, porque ela, na verdade, é uma superconcentração. E isso que está ao nosso redor é como se fosse uma atomização de tudo ao nosso redor. As comunidades, as aldeias, as ecovilas, elas vão estar sempre dentro de um cinturão de pressão que, num tempo comum da economia, a gente estaria sentindo essa pressão de diferente maneira. Isso são reflexões sobre esse tempo que nós estamos vivendo e sobre a minha experiência pessoal, que eu consegui refletir em algumas situações muito privilegiadas, que é de publicar textos, que é de fazer essas palestras. Eu consigo expandir muito a minha subjetividade nesses encontros nossos, então eu agradeço a oportunidade de a gente estar mais uma vez fazendo essa experiência temporária de uma comunidade que, mesmo virtual, agora nós estamos desenhando uma mandala, né? Cada um vivendo a sua experiência pessoal, mas podendo se afetar com o que cada um de nós está vivendo, refletindo. É uma troca de energia também entre nós, né? Eu vejo interessante que me veio uma coisa aqui que desse foco que a nossa sociedade criou, um foco insano, sempre do futuro, né? E, assim, essa coisa do excesso de planejamento, do foco sempre lá na frente, e a gente perdendo o tempo todo a oportunidade de viver o presente, né? Que é um presente, né? Que é o aqui e o agora, que é sagrado, né? E é como se esse momento tivesse nos colocando assim, quando a gente começa a pensar demais, e depois, de repente para, né? Eu e Pedro, a gente tem conversado muito isso, assim, não, vamos respirar, vamos trazer atenção para o agora, e o que a gente tem que fazer, fazer com amor, é um alimento, é plantar, estar conectado, fazendo algum trabalho que a gente precisa, mas tudo assim, bem no presente, né? Parece que esse momento agora, né, de quarentena, ele é quase que assim, você tem que ficar no aqui e agora, né? Porque de repente vários planos e planos e planos para o futuro, eles já não têm muito sentido, né? Porque a gente não sabe muito bem como é que isso vai progredir, né? Quando que vai acabar e como que vai acabar. Então é mais um exercício ainda de tipo assim, não, gente, o que existe mesmo é aqui e agora, né? É isso que é o que é. E a nossa sociedade tem muita dificuldade com isso, né?
E eu vejo que os indígenas têm essa sabedoria, né? Porque né, vem aquele estigma, né, de falar que índio é preguiçoso, exatamente por isso, porque a forma de produção que a gente colocou como produção insana, na verdade, os povos indígenas, eles estão ali, eles não estão preocupados em produzir, eles estão ocupados em viver, né? E viver com qualidade, é contar uma história, é um rito, uma dança, é um canto, é o significado do avô, da avó, né? Isso, se você quiser falar um pouco disso. O Pedro mencionou um sentido de nova experiência que todos involuntariamente estamos fazendo. Tem muita gente que nunca parou para pensar sobre esses temas que nós estamos agora explorando, exatamente porque eles estavam atendendo a pressão externa a eles de estar em hiperatividade. Agora nós estamos inaugurando uma experiência nova, que é a meditação involuntária. Porque alguém precisava ter uma disposição para parar e decantar, parar. Mas voluntariamente ninguém fez isso. Então o mundo inteiro levou um stop. Outro dia eu estava lembrando daquele poema do Drummond, que diz assim, é um poema modernista, né, quando ele estava lá se aproximando daquela poética modernista, e ele disse, stop, o carro parou? O mundo parou? Ou foi o automóvel? Stop, foi o mundo que parou? Ou foi o automóvel? Eu não me lembro exatamente como é que é a ordem das palavras, mas a ideia é bem essa. Alguém experimenta uma parada e olha ao seu redor para se perguntar se foi o mundo que parou ou se foi o automóvel. Agora nós estamos diante de um paradigma que foi o mundo parou. E o automóvel também. E tudo parou. É maravilhoso essa experiência, porque quanto tempo você ia demorar para explicar para o seu vizinho que ele precisa ter um momento de parar? Agora você não precisa explicar isso para ele. Pode ser dolorido, porque muitas pessoas pararam e estão sofrendo com isso. Tem gente que está agoniado. Aqueles que estão querendo sair para a rua, se meter numa fila, e eu fico muito solidário com as pessoas. Tem 40 milhões de brasileiros, gente, que precisam de uma ajuda para o cotidiano, para eles comer, pagar luz, comprar remédio. Tem gente que precisa de comprar remédio e está indo para uma fila da Caixa Econômica para pegar R$ 600 para fazer tudo naquele mês. Até pagar as dívidas, comprar remédio, comprar comida, pagar a luz, voltar para casa, comprar o gás. São pessoas que têm uma experiência de vida de muita carência. E esse momento, ele acrescenta o sofrimento a essas pessoas que já vivem em situação de quase marginalidade nesse mundo que parece que é dinâmico, mas que ele exclui muita gente. Quantos de nós que pode ter o privilégio de estar fazendo agora esse encontro e ao nosso redor um mundo ainda experimentando sentimentos de carência, solidão, medo. Então a gente pode emanar também uma energia curadora para que essas pessoas que estão sentindo toda essa perda, que eles possam também experimentar o lugar da meditação. Que ele é um direito inalienável de todo ser humano. Todos nós podemos fazer isso, mas a gente não usa esse dom. Seria mais ou menos como alguém que tem catarata e pensa que é cego.
mas era só tirar aquela pele de cima dos olhos que ele ia enxergar de novo. Essa possibilidade da meditação, ela está agora involuntária, então todo mundo pode experimentar. Estão todos sendo ensinados a meditar agora de uma forma ou de outra, né? É como se a Terra tivesse nos apanhado todos de uma vez só, igual aquela brincadeira que as crianças gostam de fazer, que é chegar por trás da gente, tampar o olho. E perguntar, adivinha quem está aqui? A Terra está fazendo isso com a gente. Está fazendo isso. E o que eu achei incrível é que, assim, um pouquinho antes dessa quarentena, veio toda aquela história com a Greta, né, que é a sueca, a menina sueca, assim, pegando, puxando a energia dos jovens para poder fazer um grito de socorro, né, desses jovens, para poder parar em relação ao aquecimento global, né, e assim, quem diria que pouco tempo depois tudo parou mesmo, foi assim tão imediato, foi sincrônico, né, que a energia é uma coisa só, né, que vai funcionando assim. Isso mesmo. Eu tenho mencionado aquele movimento que os adolescentes e crianças fizeram na Europa, apesar da gente estar geograficamente muito longe do lugar onde eles mobilizaram, nós fomos alcançados também pela intenção, pelo propósito daquelas crianças de dizer para o mundo adulto, chega, para. E eles foram tratados de uma maneira desrespeitosa, disseram que ela era uma menina autista, histérica, riquinha, e fizeram um monte de comentários desrespeitosos. O Trump mesmo fez brincadeiras maldosas com a menina, as autoridades daqui do Brasil também fizeram piadas grotescas com relação ao que ela estava reclamando, mas ela conseguiu mobilizar milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas é impressionante que aquele gesto, ele inaugurou esse tempo que nós estamos vivendo agora, mas se pudesse, eles teriam passado por cima daquelas vozes e teriam seguido essa marcha inconsequente, chamado progresso. Quando aquele movimento dos adolescentes disseram que precisava parar, o argumento mais duro que foi usado contra eles foi o da economia. Dizendo, vocês querem que para? E os privilégios e as coisas que vocês têm, e o progresso, e eles estavam botando em questão exatamente esse progresso e esses chamados privilégios, que na verdade são prejuízos. E chamaram a atenção para outro paradigma de vida. E interessante que mesmo com toda a coragem daquela meninada, o que eles estavam dizendo era dentro do mundo capitalista. A capa daquele mundo é uma capa capitalista. Ela é da mercadoria, ela é do capital, e ela é muito dura. Então, eu acredito que aquelas vozes, elas estavam gritando de um lugar muito longe e sendo ouvidas à distância, assim, das estrelas. Esse evento que nós estamos agora todos vivendo, ele deu voz àquele grito. Então, assim, a gente precisa recuperar também o que já foi dito, o que já foi questionado sobre a ideia de riqueza que o mundo construiu e que fez milhões e milhões de pessoas que não têm nada desejar essa riqueza. Então, isso também é um mistério. Como que quase 70% da população do planeta, que é excluída de tudo, pode se sentir atraída pela promessa de progresso que o capitalismo sempre renova e passa as crises e ele aciona os motores e todo mundo sai correndo atrás. Eu estava observando essa semana uma campanha aparentemente respeitosa com o tempo que nós estamos vivendo,
anunciando um novo tipo de automóvel que vai ser distribuído na praça assim que todo mundo puder começar a consumir de novo. Aí eu fiquei olhando a hipocrisia daquela campanha, que parece que está solidária com o mundo, mas, na verdade, ela está doida para ligar todos os motores de novo, como se não tivesse acontecido nada. Uhum. Eles já estão vendendo o amanhã. A gente está aqui ainda passando por esse processo e já está rolando isso, né? A Itália, que acabou de respirar um pouquinho depois de um drama terrível, a maior indústria automobilística de lá está com uma campanha hipócrita dizendo que nós vamos todos andar com o carro deles daqui a pouco de novo. Então, é muita falta de respeito com a vida. E essas grandes marcas, elas deveriam ser denunciadas. Uhum. Elas deveriam ser denunciadas da mesma maneira que aqueles caras que vendiam gás dos fornos lá de Auschwitz, né? Uhum. Eles são sem vergonha. Eles são executivos e marqueteiros e propagandistas desse mundo podre que já passou, querendo reabilitar toda essa coisa de novo. Isso é um alerta para nós que estamos achando que essa parada é suficiente para despertar todo mundo. Uhum. Na verdade, aqueles que já estavam despertos, eles vão florescer em cada lugar. Mas aqueles que sempre estiveram do lado oculto da força, sempre conspirando contra a vida, eles também estão rebobinando seus programas para virem muito mais agressivos sobre os nossos modos de vida, que foi mencionado aqui, que são os modos da preguiça. Os modos de negar-se a uma aceleração desnecessária. Como nós vamos resistir a essa campanha insana de voltar ao mesmo? Um último texto que está circulando por aí, que eu falei, se chama O Amanhã Não Está à Venda. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos construir camadas de sabedoria, de resiliência, de inteligência pura, afetiva, emocional, para a gente poder estar forte e não se sentir vencido quando essa tralha toda vir para cima da gente dizendo que vamos nessa, agora nós vamos recuperar o tempo perdido. É mesmo. Quando você falou de resiliência, eu lembrei de uma live que eu vi do IPEC, que eu achei muito legal, quando ele falava sobre resiliência, e que ele falava que, na verdade, as comunidades mais resilientes são aquelas que têm maior diversidade de interações cooperativas. Eu achei muito legal, porque como que a gente pode, então, nesse momento, ser resiliente e cultivar essas interações cooperativas, né? Eu tenho visto que, por um lado, está tendo assim muita solidariedade também, ao mesmo tempo que tem esse outro lado obscuro que tenta sempre colocar, que eu acho que é os últimos espasmos dessa escuridão nesse planeta. Sim, eu sou bem positiva nesse sentido. E eu acho que, assim, como que a gente, do outro lado, que tem uma consciência desperta, pode formar essas interações cooperativas para se tornar mais resilientes, e o que os povos indígenas têm para ensinar para a gente sobre isso? Então, Evelyn, eu tenho observado essa expectativa dos não indígenas em relação aos povos originários, sugerindo que esses povos tenham uma reserva resiliente a oferecer ao mundo. E eu alerto as pessoas dizendo que esses povos, nossos povos, viveram sempre sob intenso bombardeio do mundo exterior. Sim. As nossas identidades,
os nossos sentidos, o nosso sentimento de ancestralidade, eles são o tempo inteiro bombardeados por uma ideologia individualista que tenta, inclusive, penetrar o nosso mundo. Não só receber do nosso mundo algumas, digamos, inspirações acerca da vida, mas que também há aquela parte que bombardeia o nosso mundo. Nós estamos tendo uma invasão garimpeira dos territórios remotos na floresta, que estão se aproveitando da quarentena para acelerar a invasão. Essa semana, o ministro do Meio Ambiente decidiu tomar uma resolução dizendo que a Mata Atlântica não precisa ser preservada. Nossa. Que as diferentes regiões do nosso país que tem a Mata Atlântica podem relaxar a conservação desse bioma e a atividade econômica pode entrar nesses lugares. Eles estão aproveitando exatamente uma espécie de descuido temporário da opinião pública para eles avançarem num lugar onde antes eles não tinham coragem de fazer isso. Assim como na floresta amazônica o garimpeiro está entrando, na Mata Atlântica os ladrões de terra estão entrando. Eu não sei se vocês souberam que o governo decidiu fazer uma entrada no complexo sistema de proteção dos biomas, do Cerrado, da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, desmontando regulações que foram constituídas nos últimos 40 anos. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo, eles atacaram a FUNAI, o ICMBio, todos os instrumentos da área do meio socioambiental que regulavam essas políticas foram desmontados, para que não tenha fiscalização e que, inclusive, os cartórios pudessem aceitar que alguém que grilou uma terra há 15, 20 anos em algum lugar da Mata Atlântica ou da Floresta Amazônica tivesse uma espécie de anistia e, nesse período agora, correr nos cartórios e regularizar as invasões que eles já fizeram no passado. Eu estou contando isso para vocês porque eu acompanho, através da minha participação em diferentes comitês. Eu sou membro do Comitê da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Eu sei o quanto que os governos estão fazendo para atacar esses lugares. Aqui perto de nós, a Serra da Piedade, ela está sendo comida de um lado para que ela não seja percebida do outro. As pessoas acham que pode subir, fazer uma procissão lá em cima, mas embaixo ela está sendo comida. Então, assim, tem uma repetição de danos que foi implementada agora nesse período de quarentena, que eu não consigo ver isso como normalidade. Uhum. O que eu estou querendo dizer é que, ao mesmo tempo que nós estamos em quarentena, os nossos inimigos estão exacerbando a violência para tirar os direitos dos quilombolas, das comunidades que vivem na Mata Atlântica, e eu acredito que a gente deve ficar alerta, porque mesmo aquele possível crescimento das experiências de ecovilas, de assentamentos, digamos, orgânicos, eles vão sofrer algum tipo de pressão também, porque o outro lado está acelerando, gente. Talvez hoje vocês me encontrem muito crítico. Ontem, até quase às 18 horas, eu estava numa reunião com o Conselho das Organizações da Mata Atlântica, que reúne representantes da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. E a gente tem um comitê que tem base no Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que fica em São Paulo. E o Cleiton Lino, que é o nosso colega, que é o coordenador desse comitê, ele abriu uma página, né,
para a gente fazer a Assembleia da Mata Atlântica, e todas essas questões relativas à Mata Atlântica, das 16 até as 18 horas ontem, a gente discutiu. E o quadro é preocupante, porque descaradamente o ministro está dizendo que a Mata Atlântica pode ser devastada, pode ser especulada, tanto do ponto de vista de vender terra, comprar terra, essa coisa proprietária, né? Até a predação da biodiversidade desses lugares. Eu não quero ficar assustando vocês com isso, mas eu não posso também perder a oportunidade de informar a vocês que nós precisamos todos estarmos ativos a partir dos lugares que nós estamos reclusos, para a gente não deixar os inimigos tomar conta de tudo ao nosso redor. Eles têm uma estratégia, que é aproveitar o nosso confinamento para eles se infiltrar nos lugares onde eles ainda não dominavam, né? Ailton, até apareceu uma pergunta aqui nos comentários, e é uma coisa que a gente sempre pensa assim também, né? Porque a gente está vendo muitas pessoas agora começando a ter mais interesse por isso, se preocupar com isso, realmente ver as notícias, assim, pô, o que está acontecendo lá na Amazônia, o que está acontecendo com as reservas indígenas aqui do lado, que a gente muitas vezes ficou alheio a isso, agora a gente está começando a se interessar, criar grupos de apoio, né, até por essas várias participações indígenas, igual você fazendo também esses seminários, essas lives e tudo, isso vai criando apoio, né? Mas aí a gente tem muitas vezes tem uma dúvida assim, o que a gente pode fazer nas nossas casas, essas pessoas que estão assistindo aqui agora, o que é possível de fazer para ajudar mesmo, que pode começar a reverter isso, na sua opinião? Então, especificamente sobre a Mata Atlântica, que é o tema mais candente agora, que está mais denunciado, nós tivemos, com relação à floresta amazônica, uma pequena vitória. O Ministério Público acionou as agências do governo federal, responsabilizando o governo federal pelo ataque ao território Yanomami e pelo retardamento da chegada da assistência, da fiscalização e do monitoramento a esses territórios onde a Covid chegou, causando mortes. O Ministério Público responsabilizou o governo federal por omissão. Está no pé do governo, dizendo que ele desaparelhou as agências de fiscalização, monitoramento e assistência e obrigando ele a cumprir a sua função pública. Então, eu acho que isso foi um gesto importante do Ministério Público, e a maneira de nós apoiarmos isso é saber que isso está acontecendo e, nos momentos onde a gente pode se manifestar, a gente se manifestar de forma esclarecida, sem ser assim de bobeira, né? E hoje, por exemplo, vai ter uma manifestação da Mata Atlântica, onde eles vão anunciar a defesa jurídica que os movimentos sociais que se interessam pelo assunto vão se manifestar, mobilizar a opinião pública e tentar rebater essa tentativa do Ministério do Meio Ambiente de liberar a invasão da Mata Atlântica. Então, tem várias raquetadas, né, de vários lados. Interessante que, mesmo quando a gente está recluso, a gente tem como se manifestar ainda. Então, a gente não pode perder esses espaços de manifestação da cidadania e da cidadania no sentido global, né? Não só essa coisa regional. A gente ser capaz de entender o que está acontecendo e ativar o que nós pudermos fazer. Essa atividade que vai ter hoje, que mobiliza em torno da Mata Atlântica, ela é aberta para pessoas de qualquer segmento que quiser acompanhar. Parece que daqui a 1 hora, 2 horas, já vai estar aberto essa manifestação. O SOS Mata Atlântica, o Conselho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e várias outras organizações já têm um site, vocês vão poder, inclusive, acessar isso depois,
que eu acho que vai se estender até à tarde, as manifestações. A ação de inconstitucionalidade desse ato do ministro vai ser anunciada, tem advogados já trabalhando nisso. As pessoas tomaram consciência de que precisam fazer a defesa jurídica também, além de mobilizar a opinião pública, precisam entrar com reclamação no Ministério Público e ativar a defesa desses direitos, que são direitos comuns. E a ideia do comum, ela é muito desprezada, né? E eu estava até me lembrando, enquanto eu respondia sobre os povos indígenas e também os quilombolas, e algumas outras comunidades ribeirinhas, caiçaras, tem um modo de estar na terra que é coletivo. Não existe a propriedade particular. Então, esse modo coletivo de estar na terra, ele está sendo atacado agora, porque ele é insuportável para o modelo de economia global que nós vivemos. A mineradora quer entrar na reserva da biosfera. Os especuladores querem entrar na Mata Atlântica. Os garimpeiros querem entrar na Amazônia. Então, assim, tem várias lanças apontando para cima desses territórios e a motivação primeira deles é que ali tem gente que vive de forma coletiva. Então, a gente precisa despertar essa potência do coletivo, porque é esse coletivo que está sendo atacado. A gente está com essa questão também em Cerro, né, que a mineradora Herculano está lá manipulando um monte de coisa para poder entrar de qualquer jeito, tem 2 anos, e a resistência, né, acontecendo, um trabalho, nossa, é insano o trabalho, para poder aí, tem que estar com todos os órgãos e conselhos, e para resistir a isso, né, porque querem destruir, querem minerar o Pico de Itambé, que está aí, ó, na foto, maravilhoso, que alimenta as 3 bacias, Rio Doce, Rio São Francisco e Jequitinhonha, né? Então, assim, se a gente não resistir, cada um da sua forma, participar de grupos, de conselhos, de organizações, da forma que puder, cada um, se a gente não se unir, e a gente, como humanidade, é muito mais forte do que a gente imagina, porque essa galera que quer destruir é uma minoria sacana, né? Que, como tem poder econômico do lado deles, a gente acaba gerando um medo, né? Achando que eles são fortes, né? A gente mesma que conseguiu proteger a Serra da Calçada, né? Criamos um movimento, a Vale ia destruir, criamos um movimento e o pessoal falava assim: gente, vocês são bicho grilo, negocia com a Vale, vocês não vão conseguir. Em um ano até a serra estava tombada, hoje é um parque. Então, assim, a gente tem que sair do medo e se unir, né? A gente é forte junto. Assim, o nosso isolamento que a gente está, cada um na sua casa, eu acho que é para mergulhar dentro de si tão profundamente que a gente encontrar essa força e poder atuar junto, né? Tem que se unir, né? Até veio assim, né, esse conceito de tribo, né? O que ela tem para nos acrescentar no mundo atual, esse conceito de tribo. Então, é uma ideia muito favorável ao entendimento de uma célula viva que só sabe existir como coletivo. Tribo é uma expressão muito antiga, é uma terminologia muito antiga, e ela foi, inclusive, sublimada ao longo do tempo para que ela fosse só uma remota referência a um tipo de organização social que já foi ultrapassada, né? Mas, na verdade, ela é a célula viva disso que nós chamamos de uma humanidade. Ela ficou quase invisível
Exatamente porque o grande organismo de organização da sociedade foi comida, foi devorada por essa correria da economia. A economia, em vez de ela fazer o cuidado com a casa, ela passou a cercear o cuidado da casa e prometer para a gente um tipo de segurança, um tipo de garantia de que a ciência vai desenvolver mais tecnologia, mais medicina, mais comida para todo mundo. Essa promessa, ela é muito atraente. É por isso que as pessoas acham que a ciência também é importante. Mas eles não entendem que a importância da ciência não pode ser manipulada só no sentido de promover a expectativa de vida, ao invés de garantir a qualidade da vida. Uhum. E vocês podem ter certeza que muitas pessoas que vivem excluídas, elas têm uma esperança de que a ciência vai dar conta do futuro. É uma coisa que não existe, porque o cientista também morre. Aliás, nesse tempo terrível que nós estamos vivendo, alguns deles estão sofrendo contágio, estão tendo que passar por tratamento para poder sobreviver. É para a gente entender que não tem nada além de nós, os seres humanos, que tem importância. As outras coisas, elas são só promessas. O aqui e agora é o que pode provar que nós estamos vivos, respirando, alguns de nós estão com saúde, e isso é o aqui e agora. Essa promessa da ciência e da tecnologia para outra coisa no futuro, depois todo mundo vai participar, é mentira. Então a gente tem que relativizar também aquela nossa crença de que o progresso da ciência vai dar conta de recuperar, por exemplo, os lugares estragados da Terra. Essa mentira de que não tem problema não, depois a ciência resolve, isso é uma sacanagem com a ciência. A ciência não promete isso. A ciência de verdade, não. O Ailton, eu tava lendo aqui o seu livrinho. Uhum. E aí é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Para quem não conhece. E tinha uma parte que você fala que uma coisa muito importante para todos assim é um vínculo profundo com a nossa memória ancestral, e que é uma coisa que sustenta a nossa identidade, né? E aí eu fiquei pensando assim que as pessoas que nascem assim na cidade, né, que é igual você falou, né, que prega muito o individualismo, parece que a gente cai ali e não tem muito senso de onde que veio, de para onde que está indo e tal, então você acaba aceitando o que quer que esteja acontecendo, né? E só que na verdade a gente tem ancestralidade, né? Todos têm ancestralidade, não tem como a gente não ter ancestralidade se a gente está vivo aqui agora, né? E como que isso começa aos poucos, quando a gente vai explorando nossa ancestralidade, realmente vendo de onde que a gente veio, ou até observando os povos que têm essa importância da ancestralidade, então eles mantêm viva ainda essa memória, né? Como que começa a dar uma base para a gente, de onde que a gente vem, para a gente ir somando, né? A gente vai somando no que os outros já fizeram muito antes da gente, né? Em vez de fazer qualquer coisa só porque eu estou aqui mesmo e pronto, né? E aí eu pensei que você poderia comentar assim, o que você considera essa importância da ancestralidade e talvez até como que isso poderia ajudar a gente também, né? Porque todos têm, né? Todos viemos de algum lugar. A gente explorar essa ancestralidade nossa também, né? Muito bom, Pedro, porque ele ajuda também a gente esclarecer uma possibilidade de dúvida, que seria assim, quem tem ancestralidade são só os povos que ficaram à margem desse progresso, dessa civilização. Aí a gente ia ficar com a ideia assim, equivocada de que a ancestralidade é alguma coisa exclusiva de povos que não foram integrados no processo todo. Não é isso que eu digo. Todos temos ancestralidade. Você está certo. Todas as pessoas, independente de quem lembra ou não lembra,
ele tem uma ancestralidade que ele pode alcançar, que ele pode acessar. Assim como a gente começou a nossa conversa dizendo que todo mundo pode meditar, mas só estão meditando agora porque foram parados, né, a meditação involuntária, e você pode buscar essa aproximação e consciência da ancestralidade como uma prática sua, de cotidiano, da sua vida, e pode recorrer a ela só em momentos de aperto, igual nós estamos vivendo agora. Mas, com certeza, todo mundo tem. E, inclusive, abre uma perspectiva para a gente entender que nós temos uma ancestralidade comum. A minha ancestralidade não é diferente da sua. Ela é comum. Ela é comum porque nós somos uma única espécie. Os seres humanos são uma espécie só. A menos que alguém levante o dedo para a gente e fale, não, eu não sou daqui, eu vim de outro planeta, nós todos somos filhos da Terra. Só que alguns adoram abraçar a mãe deles, e outros já viraram as costas para ela há muito tempo. Aqueles que viraram as costas, está na hora de dar meia volta e abraçar a Terra. Uhum. Chegou a hora. No encontro que nós tivemos, há um tempo atrás, num coletivo que chama O Lugar, quando a gente terminou nossa... quando a gente estava desfazendo aquela comunidade temporária que a gente experimentou de centenas de milhares de pessoas, eles perguntaram como que a gente faz para a gente resgatar a nossa ancestralidade. Eu falei com eles, busque um lugar aí perto de você, deite no chão, rola na terra, se misture com a terra, ela vai te devolver essa consciência. Porque ela não é intelectual, ela não é o cérebro, ela é esse corpo que nós pensamos que somos, separados da terra, mas que é uma ilusão, porque nós somos terra. A gente faz parte do organismo. Nós somos mesmo, assim, organicamente, nós somos matéria da Terra. Né? Outro dia, conversando com o Marcelo Gleiser, ele falou que essa matéria da Terra veio das estrelas. Sim, eu vi. Então, ele radicalizou mais ainda nesse sentido da ancestralidade, que nós somos todos poeiras de estrelas. Isso. Se essa poeira toda voltar a um estado primevo, nós somos estrelas, que ainda nem explodiu. Isso eu acho que... É maravilhosa essa compreensão. Se alguém conseguir acessar esse pensamento, outro dia uma pessoa falou comigo assim, mas você fala de umas coisas muito difíceis, porque eu sou muito racional, eu não consigo me imaginar poeira de estrela, é demais para a minha cabeça. Eu falei, então, pelo menos você imagine um pedaço da Terra. Sim. Um pouquinho mais fácil, né? A gente lá a gente está no processo de começar a construir essa ecovila, né, que a gente chama de ecovila Airumã. Então, é assim, é um exercício nosso de começar a aprender a viver perto da terra, rolando lá na lama, na poeira da terra, né? E realmente é incrível, assim, isso, porque no pouco tempo que a gente já está lá, nessa terra, que é até essa foto que está ali atrás, não sei se as pessoas conseguem ver, depois eu tento mostrar melhor, a gente começa a criar um vínculo mesmo com o lugar, né? A gente começa a ver o lugar passando, como é que é no inverno, como é que é no verão, como é que é na primavera, você vê as árvores crescendo aos poucos, você começa a conhecer alguns dos animais, você já entrou naquela cachoeira ali várias vezes, quando você estava triste, quando você estava feliz, quando você estava com sono. Então, você começa a criar um vínculo mesmo com a terra, né? Você começa a ver que está tudo vivo ali e você está fazendo parte disso, né? E isso é uma coisa... É muito, assim, isso eu acho que é uma coisa que essas ocupações ecológicas, né, que a gente está chamando, tem muito em comum, né? Que é essa proximidade, voltar a aproximar com a terra, né? Com a natureza, né? E essa espiritualidade engajada, né, na verdade, né? Porque essa espiritualidade de unidade com todos os elementos, né? Eu acho tão forte isso, né? Quando você fala dessa, né, do avô, que é o rio, né?
dessa relação de parentesco com cada elemento, né? E isso é muito forte. Mesmo naquilo que parece insignificante, quando você sai para andar e você está fazendo uma trilha, essa prática, chega uma hora que a trilha começa a falar com você. Você sai para caminhar e a trilha está falando com você, ela está te dando, ela te dando resposta. No lugar que é para você andar mais rápido, no lugar que você pode andar mais suavemente, você começa a ter uma resposta, até no lugar que você pisa, andando nele. E experimentando isso, da árvore que vai começar a responder para você, da montanha que vai responder para você, da personalidade que ela vai começar a manifestar para você, ela vai ter humor, vai ter sentidos. Ela não vai ser só um elemento da paisagem. Ela vai ser um ente integrado nesse mundo que você habita, tendo sentido para a sua vida, tendo sentido para você. Isso é o melhor remédio que a gente pode ter para a vida. A vida gosta disso. A vida é isso. Às vezes as pessoas imaginam a vida como alguma coisa externa a cada um de nós, como se a vida estivesse passando ao nosso redor, mas nós somos a vida. É maravilhoso sentir isso. E porque isso desperta uma potência essencial e que as outras coisas todas são só uma resposta disso. Elas não precisam ser buscadas assim desesperadamente, porque a vida, que é verdadeira mesmo, já está aqui. Então, experimentar essa comunhão com o universo que nós habitamos, ele vai desde a trilha que a gente anda até a poeira das estrelas. Então, isso é maravilhoso, isso é uma cosmovisão. Às vezes eu falo em cosmovisão e as pessoas ficam pensando, nossa, que cara sofisticado, cosmovisão, o que é isso? Cosmovisão, uma formiga tem, uma abelha tem. Os pequenos organismos invisíveis que estão ao meu redor, eles habitam uma cosmovisão. Eles têm uma integração com tudo e eles são a vida que está aqui, em mim, ao meu redor, atravessando todos nós. E para quem está na cidade, porque a gente tem que lembrar que algumas das pessoas que estão nos acompanhando, eles não estão com o privilégio que nós temos de sair, andar, fazer uma trilha. Hoje de manhã eu já fiz para voltar e conversar com vocês. Então, isso é um privilégio. Olha que tipo de riqueza que a gente dispõe. Vocês podem sair aí na Ecovila e andar e observar e ter todos esses mestres ensinando para vocês ao seu redor. Quem está no apartamento, recluso, ele está ouvindo a gente e pensando, nossa, que privilégio que essa gente tem. Eles são uns folgados. Então, a gente tem que ter coragem e humildade de exibir essa liberdade com a Terra, essa intimidade com o planeta que nós vivemos, para que as outras pessoas também se sintam atraídas, tenham desejo disso. Porque o outro desejo que eles ficam jogando o tempo inteiro sobre a cabeça de todos nós é do mundo material. Sim. A gente abriu essa conversa sobre ocupações ecológicas e espiritualidade. Alguém pode ter vindo na nossa conversa pensando, eu estou interessado nas ocupações ecológicas, mas nessa coisa da espiritualidade eu não consigo, porque eu tenho muito sofrimento, eu tenho muita dificuldade, mas todos nós temos essa espiritualidade, mesmo a gente que já cresceu uma crosta ao nosso redor, que a gente está achando que aquilo é um impedimento, foi a gente que construiu, a gente deixou essa caraca toda tomar conta de nós com desejos de riqueza, com desejos de status, com desejos de alguma promessa furada. É muito engraçado, né? Porque uma coisa que há pouco tempo atrás era sinal de, ou às vezes de pobreza, né? Ou de falta de possibilidade de ir para a cidade, né? De ir para o desenvolvimento, agora está começando a virar um privilégio, né? Olha que privilégio que você tem de poder ver árvores e ouvir o canto dos pássaros, né? Ou coisas assim, né? E
eu fico pensando que, às vezes, coisas pequenas, né, que parecem até insignificantes, por exemplo, lá, meu pai mora num prédio, lá num condomínio, lá dentro da cidade. E eu olhando lá aquilo assim, falando, pô, é tipo isso, né? Eu tô no apartamento ali, como é que eu vou conectar com essa terra, né? Como é que eu começo a sentir essa vontade? E aí vi uma terra, assim, um espacinho à toa, falei, vou fazer uma horta ali, né? Fui lá, arranquei, era uma grama meio jogada assim, coloquei lá um adubo, comecei a plantar coisa e tal, e aí, de repente, o porteiro que trabalhava lá já começou a achar legal também, já começou a tomar o chá daquela erva que ele precisava, que faz super bem para ele, e tal, o vizinho desceu lá e falou, nossa, que legal esse jardim aqui, não sei o quê. Aí eu mando foto da horta, as pessoas, olha, que privilégio que você tem de poder ter uma horta, de poder plantar suas coisas. Então, você constrói um privilégio que, na verdade, é muito simples, né? Assim, umas plantinhas ali que você pode mexer na terra ali um pouco, ver as plantas, sentir o cheiro delas, atrair umas borboletas, umas coisas. E é claro, assim, você fala, uma horta vai mudar o mundo? Não. Mas e se todo mundo fizesse uma horta em todos os espaços? Aí começa a mudar o mundo, né? Tipo assim. Então, eu acho que talvez seja aos poucos mesmo, assim, né? Porque realmente essa é uma conversa de como que as pessoas na cidade podem começar a ter isso, né? Porque para a gente lá na Ecovila é muito fácil, né? De chegar, de caminhar, de ver a montanha, de ver o pássaro, de ver a cachoeira, tudo, né? Mas na cidade temos que começar a encontrar essas possibilidades de aproximar de novo com a natureza, né? Deixar a natureza chegar perto, né? Onde quer que esteja, né? Muito legal, Pedro, porque isso é a ideia do doing. É isso, acupuntura. Acupuntura. Fazer uma acupuntura entre o nosso corpo e o corpo da Terra. Fazer um doing do nosso corpo com o corpo da Terra. Ele pode começar com uma pequena horta, na janela, no vasinho, no coxinho, na gamela. Depois ele pode ir para o quintal. Depois ele vai ao nosso redor. Ele vai abrindo. Eu sei que tem algumas pessoas que pensam, para você constituir um assentamento, uma agrovila, você tem que ter um lugar, uma terra, tudo. Mas você pode começar de um canteiro. É. Depois você vai ver como que ele cresce. E ele vai crescendo à medida que você se doar para isso. Que você der tempo para isso. Que você dê afeto para isso. Não é uma coisa mecânica. E quando começaram a questão de reflorestamento, de recomposição de paisagem, essa coisa, tinha gente que podia criar consórcios assim e arrumar, sei lá, 10 hectares, 100 hectares de áreas no Cerrado ou na Mata Atlântica para recompor esses lugares, né? Mas aquilo ficava um gesto meio mecânico. Aquele coletivo conseguia dinheiro, comprava uma terra, não prestava atenção em quem vivia ali, às vezes até tirava a gente que vivia ali, para constituir um lugar que eles achavam que estavam fazendo uma coisa boa. Mas se ele tivesse começado de um canteirinho no quintal dele, na casa dele, ele ia saber depois se estender para outros lugares da Terra, esse cuidado, sem suprimir outras vidas e outras experiências que estão também vivendo nesses lugares, né? É. A gente tem que reaprender a mexer com a terra, né? Porque as pessoas às vezes não sabem nem que, de repente, a pessoa está impressionada que está crescendo uma planta ali, porque ela colocou a semente ali e fala, nossa, olha só que incrível. Vai reaprendendo, né? Até chegar no ponto de poder fazer uma agrofloresta, uma recuperação ambiental, né? Você quer falar alguma coisa? Porque, na verdade, é interessante quando você falou dessa questão da acupuntura, porque uma das pessoas da Ecovila até me mandou uma pergunta, Poliana, e eu vou colocar, porque tem a ver com essa questão que a Terra é viva, né? É um corpo, né? Eu vejo isso, né? Eu trabalho muito com essa questão da ecologia profunda, que é a mudança de um indivíduo gera uma mudança no entorno e vai gerar uma mudança no meio, porque ela é viva, é um organismo vivo, né? E assim, aí essa pergunta tem a ver com essa energia da terra viva, né, que também traz a cura, né, da mesma forma quando a gente está doente, a gente vai, o corpo vai
ter os anticorpos e vai buscar essa cura, a Terra também está buscando isso, né? E aí ela trouxe essa pergunta que tem a ver, que várias vertentes indígenas e espiritualistas falam que nosso planeta possui no interior da Terra meridianos energéticos, concentrados em diferentes polos e regiões, que catalisam uma força capaz não somente de alinhar nossos chakras, chakras são nossos centros energéticos, quando estamos conectados, né, com esses centros energéticos da Terra, mas de elevar também o nosso padrão de consciência. O que poderíamos chamar de Kundalini da Terra? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação dos povos tradicionais indígenas e a ativação desses meridianos sustentadores e catalisadores da energia do planeta. Esses maravilhosos meridianos que atravessam o nosso organismo vivo da Terra, ele tem correspondência com os meridianos de cada um de nós, cada unidade de corpo que nós temos é atravessado pelos mesmos meridianos. E eles saem daqui da Terra e fazem repete esses meridianos, esses círculos, com outros planetas ao nosso redor e com o cosmos. Essa imagem dos meridianos, ela pode ser a partir da experiência de reconhecer que nós estamos sendo transpassados por esses meridianos e ir para além da atmosfera da Terra também. Ele é de dentro da Terra, passando por nós, indo para o cosmos, voltando do cosmos, passando em nós. Uma meditação que você pode experimentar é exatamente a de religar esses chakras, esses pontos do seu corpo físico, com esses meridianos, despertar a consciência deles e experimentar o bem-estar que isso proporciona, de você se sentir alimentado por essa energia cósmica que passa por você e leva você. Uhum. E você fica nada de você. É se alinhar com a Terra, né? Essa experiência você pode fazer, porque eu tenho feito. E eu não vou poder usar o recurso agora de mostrar para vocês um grafismo que um rapaz lá do interior de São Paulo fez. Ele tem um blog onde ele faz entradas de vez em quando, e a última que me mandaram é exatamente uma representação gráfica desses meridianos que atravessam o corpo da Terra, o nosso corpo, todos os corpos que estão vivos, todos. A gente já falou da formiga, da abelha. A formiguinha e a abelhinha também estão nesses meridianos. Não é só a gente antropocêntrico que tem o privilégio dessa irradiação. Tudo tem. Aquela pedra que está ali ao meu lado, tudo tem. Ela passa em tudo. É maravilhoso porque dá para a gente ligar com aquela ideia da água. A água está na atmosfera, que passa pelas pedras, que vem no orvalho, que se infiltra, que vira água para a gente beber, que vira a água dos rios, que vira a água do planeta todo que nós habitamos. Ela também faz esse movimento. Os meridianos, as águas do planeta, o humor do planeta, tudo isso pode ser um só. Quando os mestres ensinam para a gente que tudo é um, eles estão dizendo isso. Só que como a gente fica todo mundo correndo muito, não para prestar atenção, mas estão dizendo que tudo é um. Tem uma coisa que você fala no seu livro aqui, que eu achei interessante, que é essa dualidade, né? Ao mesmo tempo, tudo é um, mas, por outro lado, você comenta que essa noção de que somos todos iguais não existe, né? Que somos diferentes. Assim. Então, cada um tem sua individualidade. Tudo é um, todos somos um, né? Mas cada um tem uma particularidade, tem uma individualidade que é boa, que é saudável. Ninguém precisa renunciar
a essa individualidade. Essa individualidade, ela não tem nada a ver com individualismo. A individualidade é outra coisa. Uma vez me perguntaram, mas fulano de tal tem muito ego. Eu falei, uma pessoa não pode viver sem ego. Mas o homem comum, né, o ser humano comum, ele fica num ego primário, que não evolui, que não se deixa atravessar por esses meridianos e que não faz a sua conexão cósmica. Eu me lembrei que a nossa geração conseguiu compartilhar a ideia de rede. A rede primordial que existe são esses meridianos. Uhum. Ela é a primeira que existe. Talvez seja por isso que a gente consegue atinar com a ideia de rede, porque ela já existe. Uhum. A gente não cria, ela já existe. A gente só mergulha nela. Como o Pedro lembrou, quando você entra na cachoeira e sente que você está na cachoeira, você já entrou nesse meridiano. São os portais para a gente entrar nesses meridianos e experimentar o benefício deles e aprender sempre a aproveitar essa gratitude da vida, né? Eu lembrei de uma pessoa, eu não estou lembrando o nome dele, que pena. Ele trabalha com essa questão da acupuntura da terra, né? E ele é sensitivo e ele percebe os pontos na terra que estão bloqueados, né? Então, ele vai nos lugares da terra onde estão bloqueados e ele finca umas pedras profundas naquele ponto e ele trabalha, aí tem um grupo com ele, e eles fazem naquele local, e eles fizeram isso, por exemplo, no Muro de Berlim, por exemplo, que falou que a energia, mesmo que o muro tenha caído, a energia estava toda bloqueada. Então, ele pegou, fez os pontos na terra, e ele fez no Matutu também, no Brasil, ele veio uma época, o pessoal, amigos meus, conheceu ele, e aí ele vem e canta, e dança, e faz rituais naquele local, junto com esse ponto que ele finca no meridiano. O canto, ele falou, e o ritual e as danças têm um poder enorme de curar. E é interessante, assim, quando a gente aqui conseguiu proteger a Serra da Calçada, eu tirei uma carta lá do Caminho Vermelho ali, e eu perguntei assim, assim, minha mãe terra, o que a gente precisa fazer para definitivamente proteger esse lugar? Aí veio na carta falando, para um lugar se tornar sagrado, você precisa cantar, você precisa dançar, você precisa fazer rituais, tocar tambor. E a gente começou a fazer isso, e pouco tempo depois a gente conseguiu o tombamento da serra e fizemos vários com xamãs, vários tambores, cantamos, dançamos, e é uma coisa que eu achei muito forte, que abriu, sabe, todas as portas para poder proteger o lugar, sabe? E eu acho que vocês têm muito essa sabedoria. Essa lembrança que você teve, ela tem sentido em vários lugares do mundo. Saber que a Terra tem essa sensibilidade e que a gente pode convocar a inteligência viva dela para autocura, para curar a Terra e curar as pessoas. E em 97 eu fui instruído a abrir um terreiro na Serra do Espinhaço, num lugar chamado Serra Morena, lá na Serra do Cipó. E nós começamos a fazer lá o Festival de Dança e Cultura Indígena. Tem imagens das nossas aldeias lá, cantando e dançando, fazendo os rituais, os Machacali, os Krenak, os Pataxó. E nós convidamos nossos parentes Xacriabá, do norte de Minas. Depois nós começamos a convidar o pessoal do Mato Grosso, de Rondônia. Veio gente do Acre, veio gente de vários lugares do Brasil, povos indígenas, para fazer essa cura da terra, né, o Taruandé. O Taruandé, na língua Krenak, Taru é o céu. Taruandé é o movimento do céu de aproximar-se da terra. Quando o céu fica muito próximo da terra, é uma característica
dos humanos de adoecer quando o céu fica muito perto da terra. Então, esses povos antigos, eles cantam e dançam para suspender o céu e a terra ficar com sua respiração saudável, e nós também. E esse ritual do Tarandé é feito na entrada da primavera. E a resposta é imediata, porque você vê a montanha toda florindo, os pássaros, a vida toda repercutindo essa beleza da vida. É a vida atravessando todos os lugares, todas as situações. Eu acredito, fazendo uma referência a esse tempo que nós estamos passando agora de quarentena e de parada no mundo, que a Terra sofreu uma espécie de violência de circuito amplo que fez a gente parar através desse vírus. Então, outro dia uma pessoa listou 5, 6 correntes de pensamento, dizendo que algumas pessoas acham que esse vírus é uma maldição. Veio para condenar os humanos, porque os humanos fizeram muita besteira. O 2, ele é benéfico, porque ele veio para curar a nossa insanidade, fazer a gente parar, pensar e melhorar. Outro, que ele é uma prova de que nós, os seres humanos, estamos sobrecarregando a Terra e nós precisamos diminuir a intensidade com que nós exploramos o organismo da Terra. Essa pessoa listava uma série de correntes de pensamento sobre o vírus, e eu achei muito esquemático e curioso, porque é uma pessoa que estava falando como se ela não vivesse aqui na Terra. Ela está de fora, olhando a gente aqui, passando nossos apertos, e dizendo, tem uns que acham que isso é um juízo final, tem uns que acham que isso é para melhorar nosso comportamento com relação ao que seria o meio ambiente. Mas passou ao largo dessa pessoa o sentimento de que nós e a Terra somos um só, e que o nosso corpo está sendo exigido parar, porque a Terra está sentindo a nossa pressão. Uhum. Então, esse doing, ele não vai ser possível ser feito em alguns sítios. Esse doing tem que ser feito no organismo vasto da Terra, porque em todos os lugares a gente pesou a mão. Caçando baleia, matando tubarão, caçando elefante, matando urso polar, detonando com tudo, extinguindo as abelhas, nós causamos um dano tão grande ao corpo da Terra que ela está mandando a gente parar. Isso não é uma ideia mística. Alguém pode falar, eles são místicos, eles ficam achando que esse vírus agora veio para castigar a humanidade. Ele não veio para castigar a humanidade, não é isso que eu acho. Como todo organismo vivo e sensível, ele está mostrando um incômodo com a nossa movimentação. Uhum. Não é um julgamento. Com vontade de voltar para o equilíbrio, né? E tem essa questão do ecossistema, né? Porque um ecossistema destruído gera pandemias, né? Quanto mais destruir, porque assim, o organismo, quando ele está saudável, ele vai se autorregulando, né, o tempo todo, né? Mas se não tem essa saúde, ele vai gerar a doença mesmo. A pandemia é o resultado disso, dessa destruição ambiental. Então, Evelyn, isso é muito bom, porque isso nos põe agora num lugar onde a gente pode pensar o seguinte: qual é o lugar do Homo sapiens nesse organismo vivo da Terra? Ele é um lugar privilegiado em relação aos outros? A gente pode decidir pelos outros seres todos? Eu botei em questão essa humanidade que nós pensamos que somos, exatamente por isso. Porque essa ideia de que nós somos uma humanidade nos deu um poder, um superpoder, de atuar sobre organismos que não somos nós, como se a gente fosse os donos da Terra. Donos no sentido... Esse Homo sapiens, ele é a entidade que comanda.
o ritmo da vida na Terra. E a Terra está dizendo para a gente que a gente não comanda nada. Uhum. E o Homo sapiens, essa humanidade, ela está mesmo desgovernada. E se tem uma parte dessa humanidade que está despertando, é muito bom. E ela precisa ampliar as suas relações com esses meridianos que atravessam o organismo da Terra e o cosmos e se harmonizar com ele. E nós somos, de vez em quando, a gente é tentado a aplicar uma ideia de, seja do campo da biologia, da engenharia, para justificar ou para fazer alguma correção de rumo. Mas essa correção de rumo, ela não virá de nenhuma ideia nossa, ela virá da nossa harmonização com esses meridianos que atravessam tudo, inclusive o nosso corpo. É sensorial, não é intelectual. A própria física quântica já está falando disso, né? De como é um corpo só, né? Como é uma rede, né? Tem uma massa crítica ali, né? Tudo conectado, né? Então aí a gente às vezes fica assim, nossa, é tanto problema no mundo, eu sou tão pequeno, como que eu vou mudar? Mas assim, quando a gente começa a ver que a gente está conectado com tudo, cada ação, cada pensamento, cada palavra, cada pequena coisa que a gente faz tem uma repercussão muito maior do que a gente imagina, porque a gente radia nessa rede para o todo, né? Cada desejo, antes de virar um pensamento, já atua nesse campo energético da Terra. Aquele japonês que fez experiência com a água, vários recipientes de água, onde tinha lugar que a água ficava assustada, a água ficava estressada, a água adoecia, ou a água ficava feliz, é uma prova, para quem é incrédulo, de que é verdade que nós influenciamos com o nosso pensamento também os outros organismos vivos do planeta. E aí a gente chegando aqui, chegando na finalização aqui da nossa conversa, né? Uhum. Eu peguei mais uma ideia sua aqui do livro também, que você comenta que inquestionavelmente a gente está caindo, né? Está todo mundo caindo, mas aí a gente tem que então usar a nossa criatividade para todo mundo construir paraquedas coloridos, né? Para a gente poder então cair num paraquedas colorido, porque eu vejo assim, né? Tipo, a gente conversou sobre várias coisas que são inquestionáveis, né? E são coisas muito pesadas, né? E é justamente o que ela comentou, assim, não é ficar no medo e falar, nossa, olha só tudo acontecendo e agora é o fim do mundo. Não, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ser criativo, né? Pô, a gente é muito criativo, a gente tem ideias ótimas, a gente tem amigos, tem conexões, então tá na cidade, tá na ecovila, vamos começar a se juntar e construir paraquedas coloridos aí, como você diz, né? Porque não pode ficar parado, né? Que bom, Pedro, que você mencionou os paraquedas coloridos, porque tem gente que acha que lá é uma ideia extravagante, e algumas pessoas até já representaram aqueles paraquedas, fazendo artistas plásticos, desenhistas, dizendo é uma coisa assim, e como nós falamos dos meridianos da Terra, vamos fazer uma analogia. Quando você quiser um paraquedas desses, harmoniza com os meridianos da Terra e eles são esses paraquedas. Porque alguém fala, mas e a materialidade desses paraquedas? Como é que eu vou ver a existência deles? Então, é a mesma coisa. Você consegue ver os meridianos que atravessam o nosso corpo e a Terra? Não. Mas você sabe que eles estão aqui. Então, harmoniza com eles. Eles são paraquedas coloridos. E aí as nossas ações vão ser só uma repercussão disso, né? Começa a ficar tudo muito mais claro. Você deixa de experimentar esse lugar de insignificância e passa a experimentar um lugar de pertencimento a tudo. Ele é muito mais
abençoado esse sentimento de estar dentro de um fluxo de tudo, do que de estar num lugar sendo de um tamanho. A gente não tem tamanho. Nós estamos em movimento, nos movendo. Nós estamos nos movendo no cosmos, é maravilhoso. Não tem ninguém pequeno, e nem grande. Sim. É uma coisa só, é uma rede, né? É lindo. É maravilhoso, porque se você não sentir que tem nada grande demais, você também nunca pode ser pequeno demais. Você está no fundo. A gente podia, assim, aproveitar isso, assim, e fazer, igual a gente fez no começo, um minutinho, se sentindo conectado a essa rede do todo, assim, né? Cada um com a sua cor, né? Com o seu paraquedas, e, de repente, cada um na sua casa, fechar os olhos alguns segundos, respirar bem profundo, bem profundamente, pode até colocar a mão direita no coração, conectar com a Mãe Terra, e se ver como uma unidade com o todo, com essa rede de amor, que a gente é uno e que temos o poder de decidir o que a gente deseja mudar nesse momento na Terra. E a gente pode mudar. E é isso. Gratidão enorme pela sua presença, Ailton. Muito boa a conversa. Maravilhosa. Gratidão a todo mundo que está assistindo também. E a gente vai ter gravado isso, as pessoas estão perguntando, a entrevista a gente vai postar no Facebook, quer dizer, a gente vai postar no YouTube de Airumã. Aí só procurar lá, Ecovila Airumã, que a gente vai gravar e vai postar para quem quiser reassistir ou divulgar para mais pessoas, né? Maravilha. Seja abençoada a sua vida, viu? Aí. Todos que estão nessa constelação, todo mundo, todos, experimentar esse instante juntos. Viva! Que lindo! House. Viva! 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 Viva, queridos! Bom dia! Bom dia! Até! Viva! Maravilha!